Durante anos, se ensinou que a história do Japão na Segunda Guerra Mundial começou com o ataque a Pearl Harbor. Mas essa versão ignora tudo o que já estava ocorrendo na Ásia muito antes, quando o Japão levava tempo construindo seu próprio império através de ocupações, repressão e guerra não declarada. As primeiras campanhas não foram documentadas por correspondentes nem analisadas por estrategistas ocidentais. Ocorreram longe do foco mediático, em territórios onde a resistência foi anulada e os crimes ficaram sem testemunhas. A Guerra do Japão não começou com bombas sobre Havaí, mas com um silêncio planejado nas estepes chinesas. O que fez realmente o Japão durante a Segunda Guerra Mundial? Que papel jogaram seus cientistas nas sombras? E que consequências deixou essa parte da guerra? Manchúria, o dia que o Japão acendeu o pavio. O mundo lembra Pearl Harbor como o momento em que o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial. Esta narrativa cômoda para o Ocidente omite uma verdade incômoda. A Guerra do Pacífico não começou em dezembro de 1941, mas uma década antes, nas planícies geladas da Manchúria. A noite do 18 de setembro de 1931 mudou o curso do século XX. Nos arredores de Mukden, uma pequena explosão danificou levemente uma seção da linha férrea da Ferrovia do Sul da Manchúria. O dano foi tão menor que um trem de passageiros passou pelo lugar apenas 20 minutos depois, sem inconvenientes. No entanto, para o exército de Kwantung, esta explosão insignificante se converteria no pretexto perfeito para uma das conquistas mais brutais da história moderna. O coronel Seishiro Itagaki e o tenente-coronel Kanji Ishiwara haviam orquestrado meticulosamente este teatro de guerra. Necessitavam um casus belli que justificasse a ocupação total da Manchúria, uma região 3 vezes maior que o Japão e rica em recursos naturais que o Império necessitava desesperadamente. A explosão foi tão fraca que os investigadores posteriores determinaram que havia sido causada por uma quantidade mínima de pólvora, apenas suficiente para afrouxar alguns dormentes da via. Em questão de horas, o exército de Kwantung lançou uma operação coordenada que havia estado planejando durante meses. As unidades japonesas atacaram os quartéis chineses em Mukden, tomaram o aeródromo e se apoderaram dos pontos estratégicos da cidade. Ao amanhecer, a bandeira do sol nascente tremulava sobre as posições-chave da Manchúria Meridional. A conquista da Manchúria estabeleceu o modelo colonial que o Japão replicaria em todo o Pacífico. Primeiro chegavam os soldados para assegurar o território, depois os administradores para estabelecer controle político, depois os colonos para transformar a demografia e, finalmente, os empresários para explorar os recursos. Este padrão se converteria no modelo para cada território ocupado pelo Império. O imperador Puyi, último vestígio da dinastia Qing, foi tirado de seu exílio dourado em Tianjin e reinstalado como governante títere do novo estado de Manchukuo. Esta farsa de legitimidade permitiu ao Japão apresentar a invasão como uma liberação do povo manchu do caos republicano chinês, estabelecendo um precedente propagandístico que se repetiria em cada conquista posterior. As primeiras vítimas desta nova ordem foram as comunidades rurais chinesas que haviam habitado a região durante gerações. As autoridades japonesas implementaram um sistema de confiscação de terras que despojou centenas de milhares de camponeses de suas propriedades ancestrais. Estes terrenos foram redistribuídos a colonos japoneses que chegaram em ondas organizadas desde as ilhas principais. Os intelectuais chineses da Manchúria enfrentaram uma perseguição sistemática que prefigurava as políticas que se implementariam mais tarde na China propriamente dita. Os professores universitários, jornalistas, advogados e líderes comunitários foram presos em batidas noturnas coordenadas. Aqueles que se resistiam à nova ordem simplesmente desapareciam. As universidades foram fechadas ou japonizadas, os jornais censurados até a irrelevância e as organizações culturais chinesas proibidas. A infraestrutura econômica da Manchúria foi rapidamente reorganizada para servir os interesses do Império. As minas de carvão e ferro, os campos petrolíferos e as fábricas passaram sob controle japonês. Os trabalhadores chineses foram reduzidos à condição de mão de obra barata em sua própria terra, enquanto os postos diretivos foram reservados para pessoal japonês. O imperador Hirohito, frequentemente apresentado pela historiografia posterior como uma figura cerimonial sem poder real,
esteve completamente informado do desenvolvimento da crise manchuriana. Os documentos do Arquivo Imperial mostram que recebia informes detalhados sobre as operações militares e que nunca expressou objeção alguma à conquista. Seu silêncio constituiu uma aprovação tácita que legitimou a agressão ante a opinião pública japonesa. A resposta internacional foi tíbia e previsível. A Liga das Nações convocou reuniões, redigiu resoluções e enviou comissões investigadoras que chegariam tarde demais para mudar os fatos sobre o terreno. Enquanto os diplomatas deliberavam em Genebra, os soldados japoneses consolidavam seu controle sobre um território do tamanho da França e Alemanha combinadas. A imprensa japonesa celebrou a ocupação da Manchúria como uma vitória da civilização sobre o caos. Os jornais publicaram fotografias de soldados japoneses distribuindo arroz entre crianças chinesas famintas, omitindo mencionar que a fome havia sido causada precisamente pela confiscação japonesa das colheitas locais. A conquista da Manchúria estabeleceu precedentes perigosos que ressoariam ao longo da década seguinte. Demonstrou que a agressão podia ser exitosa se apresentasse com a retórica adequada e se executasse com suficiente audácia. Também revelou a impotência das instituições internacionais para frear uma potência determinada a mudar o status quo pela força. Enquanto o mundo ocidental se afundava na Grande Depressão, o Japão havia dado o primeiro passo para a construção de seu império continental. O que começou como uma explosão menor em uma via férrea se havia convertido na anexação de um território maior que a maioria dos países europeus. Era só o começo de uma década de expansão que mudaria para sempre o mapa político do leste da Ásia. Ponte Marco Polo, o incidente que desatou o inferno. A tensão no ar de Pequim durante o verão de 1937 era palpável. 6 anos depois da conquista da Manchúria, o Japão havia estabelecido uma presença militar permanente no norte da China, sob os termos do Protocolo Boxer de 1901. No entanto, o que havia começado como uma força de proteção limitada se havia transformado em uma ameaça existencial para a soberania chinesa. À noite do 7 de julho de 1937, as manobras militares japonesas perto da ponte de Marco Polo criaram a faísca que acenderia 8 anos de guerra total. As tropas japonesas realizavam exercícios noturnos quando reportaram que faltava um soldado. O comandante japonês exigiu permissão para revistar a próxima cidade amuralhada de Wanping em busca do soldado perdido. As autoridades chinesas rejeitaram a demanda. O que seguiu não foi um mal-entendido diplomático, mas uma escalada calculada. Os comandantes japoneses no terreno haviam recebido instruções claras de seus superiores. Qualquer incidente, por menor que fosse, devia ser utilizado como justificação para operações militares mais amplas. O soldado perdido, que havia aparecido são e salvo em sua unidade apenas umas horas depois, se converteu no pretexto para uma guerra que duraria até 1945. As primeiras horas do conflito revelaram a preparação meticulosa do exército japonês. Enquanto os negociadores locais chineses ainda tentavam resolver o incidente pacificamente, unidades japonesas já estavam se movendo para posições previamente identificadas. Os tanques Type 89 avançaram para as posições chinesas, seguidos por infantaria equipada com as últimas armas automáticas. A captura de Pequim demonstrou a nova dimensão da guerra moderna japonesa. Diferentemente da Manchúria, onde a conquista havia sido gradual e relativamente silenciosa, a campanha do norte da China revelou a verdadeira natureza das ambições imperiais. Os bombardeios de artilharia destruíram bairros residenciais próximos às posições militares chinesas, enquanto os civis que tentaram fugir foram metralhados por aviões japoneses. Tianjin, o porto mais importante do norte da China, caiu depois de uma resistência que revelou tanto a determinação chinesa como a superioridade tecnológica japonesa. As defesas chinesas, concentradas em fortificações estáticas, foram rapidamente superadas pela mobilidade e coordenação das forças japonesas. A captura do porto privou a China de uma de suas principais conexões com o mundo exterior. Os prisioneiros de guerra chineses capturados durante estas primeiras batalhas enfrentaram um destino que contrastava radicalmente com as convenções internacionais. Em lugar de serem tratados segundo os padrões militares estabelecidos,
foram utilizados para estabelecer a superioridade psicológica japonesa através de execuções públicas organizadas como espetáculos para aterrorizar a população civil. Os primeiros campos de concentração para civis se estabeleceram utilizando a infraestrutura existente de prisões e escolas. Estes centros foram desenhados não para o extermínio massivo, mas para o controle social e a identificação de elementos potencialmente perigosos. No entanto, as condições foram deliberadamente severas para quebrar a vontade de resistência da população. O sistema administrativo implementado revelou as ambições a longo prazo do projeto imperial japonês. Não se tratava de uma ocupação militar temporal, mas do estabelecimento de uma nova hierarquia social permanente, onde os funcionários japoneses ocuparam todos os postos de responsabilidade, relegando os colaboradores chineses a posições subordinadas. A resistência civil se manifestou inicialmente em formas sutis, mas significativas. Os comerciantes fecharam suas lojas, os estudantes se negaram a assistir aulas e os trabalhadores da ferrovia organizaram sabotagens menores. Estas ações aparentemente pequenas constituíram os primeiros atos de uma resistência que se estenderia ao longo de 8 anos. A resposta japonesa a esta resistência passiva foi imediata e desproporcional. As detenções massivas se converteram em rotina diária e qualquer ato de não cooperação era interpretado como hostilidade ativa para o imperador. Os interrogatórios se realizavam em centros especialmente adaptados, onde os métodos de coerção se aperfeiçoaram para futuras aplicações. A transformação econômica das regiões ocupadas começou imediatamente depois da pacificação militar. Os bancos chineses foram fechados ou postos sob administração japonesa, a moeda local foi desvalorizada artificialmente e os recursos naturais foram redirecionados para a economia de guerra japonesa. A propaganda japonesa trabalhou incansavelmente para apresentar estas conquistas como uma cruzada civilizadora. Os jornais de Tóquio publicaram fotografias de soldados japoneses distribuindo medicina a crianças chinesas, enquanto omitiam mencionar que as enfermidades haviam sido causadas pela destruição da infraestrutura sanitária durante os bombardeios. A queda de Pequim e Tianjin não foi simplesmente uma vitória militar, mas o estabelecimento de um modelo de dominação que seria aplicado ao longo e largo do futuro Império Japonês. Os métodos desenvolvidos no norte da China se converteriam no manual operativo para a ocupação das Filipinas, as Índias Orientais Holandesas, Malásia e Birmânia. Enquanto o mundo ocidental seguia focado nos eventos na Europa, onde Hitler consolidava seu poder na Alemanha, a guerra maior do século XX já havia começado nos campos e cidades do norte da China. Os ecos dos disparos na ponte de Marco Polo ressoariam até as praias de Okinawa 8 anos depois. Nanquim, a capital que foi executada viva. O avanço japonês para Nanquim no outono de 1937 representou um ponto de inflexão na natureza do conflito sino-japonês. O que havia começado como uma guerra convencional entre exércitos regulares se transformou em algo muito mais sinistro, uma campanha de terror deliberado contra a população civil que revelaria as profundidades mais obscuras da ideologia militar japonesa. A capital chinesa, símbolo do renascimento republicano sob Sun Yat-sen, se erguia como o último bastião de resistência organizada na região do rio Yangtze. Para o alto comando japonês, a captura de Nanquim não era simplesmente um objetivo militar. Era a chave que abriria as portas à submissão total da China. As forças japonesas que convergiram sobre a cidade em dezembro de 1937 chegaram endurecidas pelos amargos combates urbanos de Xangai, onde a resistência chinesa havia prolongado o que devia ser uma vitória de 3 dias em uma batalha de 3 meses. Os soldados chegaram a Nanquim alimentados por uma doutrina militar que desprezava aqueles que se rendiam como algo menos que humano. O cerco de Nanquim começou o 9 de dezembro de 1937, quando as divisões japonesas completaram o envolvimento da cidade. A população civil, já inchada por refugiados de outras regiões ocupadas, se encontrou presa no que rapidamente se converteu em uma armadilha mortal. As autoridades chinesas, conscientes da impossibilidade de defender a cidade, iniciaram uma evacuação caótica que abandonou centenas de milhares de civis à sua sorte.
A entrada das tropas japonesas, o 13 de dezembro, marcou o começo de 6 semanas que redefiniriam os limites da crueldade humana na guerra moderna. O que seguiu não foi o saque desorganizado típico de exércitos indisciplinados, mas uma campanha sistemática de desumanização que havia sido implicitamente autorizada pela cadeia de comando militar. Os estrangeiros que permaneceram na cidade se converteram em testemunhas involuntárias de eventos que desafiavam a compreensão. John Magee, um missionário episcopal americano, documentou meticulosamente as atrocidades com sua câmera de 16 milímetros, criando um registro visual que sobreviveria como evidência irrefutável dos crimes cometidos. A Zona de Segurança Internacional, estabelecida por um comitê de estrangeiros liderado pelo empresário alemão John Rabe, se converteu no único refúgio para dezenas de milhares de civis chineses. No entanto, nem mesmo este enclave neutro pôde proteger completamente seus refugiados da violência sistemática que se estendia por toda a cidade. Minnie Vautrin, uma educadora americana que dirigia o Ginling College, transformou sua instituição em um santuário para mulheres e crianças. Seus diários, escritos durante aquelas semanas terríveis, proporcionam um testemunho íntimo do sofrimento humano em uma escala que parecia incompreensível. Vautrin documentou não só os atos individuais de violência, mas também o impacto psicológico devastador nas vítimas sobreviventes. A destruição sistemática da infraestrutura urbana acompanhou a violência contra a população. Os soldados japoneses atearam fogo a bairros inteiros, não como resultado de combates, mas como uma política deliberada de castigo coletivo. As chamas consumiram não só edifícios, mas também bibliotecas milenares, arquivos históricos e templos que representavam séculos de cultura chinesa. Os concursos de decapitação entre oficiais japoneses, reportados pelos próprios jornais japoneses como eventos esportivos, ilustraram a completa desumanização do inimigo que havia sido inculcada nas tropas imperiais. Estes rituais de violência competitiva converteram o assassinato em massa em uma forma perversa de entretenimento militar. Os métodos empregados pareciam desenhados tanto para o terror psicológico como para a eficiência prática. As execuções massivas, realizadas às margens do rio Yangtze, não só eliminaram as vítimas, mas também contaminaram o abastecimento de água da cidade e criaram condições sanitárias que facilitaram a propagação de enfermidades. A mutilação sistemática de cadáveres serviu múltiplos propósitos dentro da lógica da ocupação japonesa. Além do óbvio impacto aterrorizante nos sobreviventes, estas práticas demonstraram aos soldados japoneses que as proibições morais normais haviam sido suspensas, criando uma cumplicidade coletiva que fortalecia a coesão das unidades. Os estrangeiros que tentaram documentar e reportar estes eventos enfrentaram ameaças diretas e sabotagem de suas comunicações. No entanto, alguns conseguiram enviar informes ao exterior que alertaram o mundo sobre a natureza do que estava ocorrendo na China. Estes primeiros testemunhos foram frequentemente descartados como propaganda de guerra por audiências ocidentais que não podiam conceber a escala da violência sistemática. A resistência chinesa na cidade havia colapsado tão rapidamente que milhares de soldados foram capturados ainda portando seus uniformes. Sob as convenções militares internacionais, estes homens deveriam ter sido tratados como prisioneiros de guerra. Em vez disso, foram utilizados para experimentos de desumanização que prepararam o terreno para atrocidades posteriores. A transformação de Nanquim de próspera capital em cidade fantasma ocorreu em questão de semanas. Os sobreviventes, que emergiram depois das 6 semanas mais intensas de violência, encontraram uma cidade irreconhecível. Os bairros comerciais haviam sido reduzidos a cinzas, os parques estavam cheios de cadáveres sem enterrar e o cheiro da morte impregnava cada rua. O impacto psicológico de Nanquim se estendeu muito além das vítimas diretas. A notícia do ocorrido se filtrou gradualmente através da China, criando um trauma coletivo que endureceu a determinação de resistir à ocupação japonesa. Paradoxalmente, a brutalidade extrema do exército japonês fortaleceu a unidade nacional chinesa em lugar de quebrá-la.
Para o exército japonês, Nanquim estabeleceu precedentes operacionais que seriam aplicados em cada conquista posterior. Os métodos de controle de população, as técnicas de interrogatório e os protocolos de castigo coletivo aperfeiçoados na antiga capital chinesa se converteram em ferramentas padrão do arsenal de ocupação imperial. No entanto, além do horror imediato, o caso de Nanquim levanta perguntas fundamentais sobre como um exército moderno pode chegar a institucionalizar o caos como ferramenta estratégica. O que ocorreu não foi somente uma cadeia de excessos individuais, mas a expressão visível de uma mudança na natureza do conflito, de uma guerra por objetivos militares a uma guerra por aniquilação cultural. O tratamento da infraestrutura urbana durante a ocupação é um ponto que raramente se discute em profundidade. A destruição não foi indiscriminada. Os objetivos pareciam selecionados segundo critérios simbólicos. Edifícios governamentais, universidades e centros culturais foram devastados, enquanto certas instalações industriais foram preservadas, inclusive reparadas. Isto sugere uma lógica dual: eliminar a identidade nacional enquanto se aproveitavam os recursos úteis à ocupação. Outra dimensão pouco explorada é o efeito da ocupação japonesa sobre a geografia humana de Nanquim. Ao esvaziar bairros inteiros e deslocar a população sobrevivente, se alteraram padrões históricos de residência e comércio que haviam perdurado por séculos. A cidade não só foi destruída em termos materiais, mas também em sua estrutura social. Os documentos internos japoneses revelam que Nanquim serviu como um experimento em controle de massas. Se provaram mecanismos de censura, organização de mão de obra forçada e estruturas administrativas que depois se replicariam em outras cidades ocupadas. O caos inicial foi utilizado como justificação para impor uma nova ordem, baseada na vigilância constante e na supressão preventiva de qualquer forma de organização civil. Sankosakusen, a ordem de apagar o campo chinês. A política conhecida como Sankosakusen surgiu como uma resposta do alto comando japonês a um dilema prolongado. Após anos de ocupar cidades-chave, a guerra na China seguia sem se resolver. O exército imperial controlava nós estratégicos, mas a resistência chinesa não se desmoronava. As guerrilhas, com base em aldeias remotas, minavam linhas de abastecimento, interceptavam comboios e mantinham uma guerra de desgaste difícil de contrarrestar com métodos convencionais. A solução japonesa foi redefinir o campo de batalha, eliminar o espaço rural como zona de apoio. Já não se tratava de combater o inimigo, mas de desativar o entorno que o sustentava. Se o campesinato não podia ser leal, devia desaparecer. Assim nasceu uma doutrina de aniquilação que se formalizou em 1940 sob o comando do general Yasuji Okamura. Suas ordens eram claras. Nas zonas vermelhas do mapa, nenhum ser humano devia permanecer com vida. As províncias de Hebei, Shandong e partes de Shanxi foram selecionadas como laboratórios desta estratégia. Não se buscava ocupar território indefinidamente, mas convertê-lo em inutilizável para a resistência. Cada operação começava com a identificação de rotas rurais empregadas pelos guerrilheiros, seguidas por campanhas de destruição sistemática. As aldeias marcadas não eram ocupadas, mas neutralizadas como se fossem objetivos militares. Uma das chaves operativas foi a coordenação temporal com o calendário agrícola. Os ataques se lançavam durante a semeadura ou antes da colheita, assegurando que os efeitos do dano persistissem por anos. Diferentemente de outras guerras, aqui não se combatia um exército, mas um sistema econômico e cultural baseado na autossuficiência rural. O sistema de evacuação forçosa funcionava também como arma estratégica. As populações deslocadas, mulheres, anciãos e crianças, se convertiam em um problema para as cidades próximas, saturando seus recursos, o que gerava descontentamento entre os próprios chineses e debilitava a coesão social. O caos era parte do desenho. O que raramente se menciona é que esta política criou uma espécie de economia paralela da destruição. Material confiscado das aldeias, cobre, ferro, gado, madeira, era enviado ao Japão ou redirecionado às indústrias militares na Manchúria. Tratava-se de uma guerra que produzia despojo e, ao mesmo tempo, abastecia. Os saques eram sistematizados e tinham canais de distribuição bem definidos. O impacto foi tão profundo que se alteraram inclusive os mapas.
Cartógrafos militares reconfiguravam regiões inteiras como zonas brancas, isto é, completamente vazias de população, onde qualquer vida humana seria considerada uma ameaça. Este redesenho do território tinha uma lógica estratégica: evitar o rebrote de focos de resistência sem necessidade de manter presença constante. Enquanto isso, os comandos japoneses desenvolviam manuais que descreviam como detectar padrões de atividade guerrilheira, observando simplesmente as mudanças na paisagem: fumaça, cultivo irregular, caminhos recém-abertos. Tratava-se de uma vigilância baseada não em tecnologia avançada, mas na leitura do entorno como indício de atividade inimiga. Em Tóquio, a campanha foi apresentada como uma operação de limpeza estrutural, com informes cuidadosamente redigidos para sugerir que se tratava de uma forma de pacificação rural. Aos olhos do governo central, Sanko Sakusen era mais que uma tática. Era uma ferramenta para redesenhar a China desde a periferia, controlando não só corpos, mas também ecossistemas, ritmos agrícolas e estruturas familiares. A longo prazo, esta estratégia revelou seus limites. Ao devastar o campo, o Japão dinamitou sua própria capacidade para se sustentar no continente. As regiões rurais eram chave não só para o inimigo, mas também para a logística imperial. Com o passar do tempo, os soldados japoneses começaram a depender de caravanas cada vez mais longas e vulneráveis, incrementando o custo de cada metro quadrado de ocupação. Também começou a surgir um dilema silencioso entre os planejadores: como sustentar a guerra em territórios que já não podiam produzir nem sustentar ninguém? Não havia resposta clara. Na falta de uma estratégia de reconstrução, o comando japonês simplesmente continuou a expansão da destruição para novas zonas, repetindo o ciclo em regiões ainda não tocadas. Por sua parte, a resistência respondeu com engenho. Já não só usavam túneis, mas desenvolveram sistemas móveis de vida, com aldeias inteiras capazes de se deslocar de forma escalonada entre refúgios temporários. Se estabeleceram redes de aldeias espelho, populações fictícias ou abandonadas utilizadas para confundir as patrulhas japonesas, e se multiplicaram as zonas negro-verde, regiões selvícolas reflorestadas a propósito para ocultar atividade humana. Em termos militares, o mais irônico foi que Sanko Sakusen debilitou a moral do próprio exército. As unidades enviadas ao campo não encontravam batalhas tradicionais, mas dias inteiros de trabalho destrutivo que não oferecia glória nem vitória clara. Muitos soldados começaram a questionar o sentido de suas tarefas, o que erosionou a coesão interna. No terreno político, a campanha ajudou sem querer a reforçar a narrativa de unidade nacional chinesa. O Partido Comunista aproveitou o vazio deixado pela despopulação para estabelecer novas estruturas de poder em regiões abandonadas, criando uma rede de controle paralelo que seria decisiva depois da guerra. Para 1943, alguns oficiais japoneses começaram a levantar discretamente a necessidade de reavaliar a política rural. Já não se tratava só de destruir, mas de reconhecer que uma vitória militar total parecia inalcançável em um país tão vasto e resiliente. Mas para então, o dano já estava feito. Milhões de pessoas deslocadas, campos abandonados, ecossistemas alterados e uma guerra que se havia convertido em uma espiral autodestrutiva. À medida que a guerra avançava, em Tóquio começaram a circular análises mais amplas sobre as implicâncias desta política de aniquilação rural. Não eram reflexões morais, mas dúvidas logísticas e estratégicas. Alguns burocratas imperiais se perguntavam se, ao despovoar vastas zonas agrícolas, não estavam sabotando suas próprias ambições de estabelecer uma nova ordem asiática baseada na autossuficiência regional. Se não havia camponeses, não haveria alimentos. Se não havia alimentos, não haveria controle social nem estabilidade política. Mais ainda, o desaparecimento de comunidades inteiras no norte da China alterou o equilíbrio demográfico de regiões vizinhas. As migrações forçadas criaram tensão social em zonas ocupadas que ainda conservavam estruturas tradicionais. Em algumas cidades, as ondas de deslocados transbordaram os sistemas de abastecimento e provocaram estouros de violência interna, não contra os japoneses, mas entre os próprios chineses que competiam por recursos escassos. Um dos efeitos menos discutidos foi o colapso das redes de comércio local. Os mercados rurais, que haviam sobrevivido inclusive durante os primeiros anos de ocupação,
deixaram de funcionar ao desaparecer tanto os produtores como os consumidores. Isto afetou diretamente as tropas japonesas, que costumavam complementar sua ração militar comprando alimentos frescos aos camponeses. Sem esses mercados, a dependência logística do exército se fez total e vulnerável. Além disso, a política teve consequências ecológicas duradouras. O desmatamento massivo, a contaminação de fontes de água e a queima de cultivos não só afetaram os humanos, regiões inteiras perderam seu equilíbrio natural. Algumas espécies de fauna local desapareceram, em outras, se disparou a população de pragas ao desaparecer seus predadores. Estas alterações tiveram efeitos que persistiram muito depois do fim do conflito. Nos anos seguintes, quando terminou a guerra e começou a reconstrução, muitas destas zonas se converteram em terra de ninguém. Nem o governo nacionalista nem o comunista podiam restabelecer de imediato uma presença efetiva em regiões tão devastadas. Essa ausência temporal de controle estatal foi aproveitada por forças locais, caudilhos rurais e mais tarde pelo Partido Comunista, que encontrou nestes espaços vazios uma oportunidade única para instalar núcleos autônomos de poder. Desde uma perspectiva internacional, as consequências de Sanko Sakusen também ressoaram fora da China. Em informes britânicos e soviéticos, se detectou um crescente interesse pelo fenômeno de despopulação induzida como modelo de controle contra-insurgente. Embora nunca adotado formalmente em outros teatros, este modelo foi estudado e, em ocasiões, replicado parcialmente em conflitos posteriores no Sudeste Asiático e África. Em retrospectiva, pode dizer-se que Sanko Sakusen não só devastou o presente da China rural, mas também redesenhou seu futuro. As rotas migratórias, a geografia do poder local, a estrutura do campesinato e a dinâmica do conflito civil posterior foram todas influenciadas por essa decisão inicial de esvaziar a terra como forma de controle militar. Unidade 731, o Laboratório do Horror Absoluto. Nos arredores de Harbin, na Manchúria ocupada, se erguia um complexo que oficialmente não existia. Conhecido pelas autoridades japonesas como o Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água do Exército de Kwantung, esta instalação operava sob o mais alto nível de segredo militar. Para os habitantes locais, que observavam os estranhos edifícios rodeados de arame farpado, era simplesmente uma fábrica misteriosa que produzia odores nauseabundos e fumaça constante. O Dr. Shiro Ishii, um ambicioso bacteriologista graduado da Universidade Imperial de Kyoto, concebeu este lugar como um centro estratégico não só para a experimentação biológica, mas também para a formulação de uma nova doutrina militar. Ishii não só era um cientista, mas também um operador político hábil que soube construir alianças dentro do Estado-Maior General e entre setores ultranacionalistas do governo. Sua proposta de guerra bacteriológica foi apresentada como uma alternativa de alta eficiência para compensar as limitações econômicas do Império frente a potências industriais como Estados Unidos e a União Soviética. O complexo de Pingfan, cuja construção começou em 1936, foi o resultado de anos de planejamento que envolveram múltiplos níveis da burocracia imperial. Ishii havia viajado pela Europa e Estados Unidos nos anos prévios, recopilando informação sobre instalações sanitárias, plantas farmacêuticas e laboratórios de contenção, o qual inspirou a arquitetura invisível do complexo, austera, modular e desenhada para o isolamento funcional de cada unidade de investigação. O que muitas vezes se omite é que a Unidade 731 funcionava como uma espécie de microestado científico-militar. Tinha seu próprio sistema de transporte ferroviário interno, plantas de tratamento, incineradores, alojamentos, escolas técnicas para a formação de pessoal especializado e uma administração que respondia diretamente ao alto comando do exército de Kwantung. Em seu ponto máximo, empregava mais de 3.000 pessoas, desde oficiais médicos até técnicos e pessoal de manutenção, muitos deles sem pleno conhecimento da totalidade do projeto. Além das unidades mais conhecidas como a 100, Agentes contra Animais e Cultivos, e a 1644, em Nanquim, existiram pelo menos outras 5 unidades menos documentadas repartidas pela China e Coreia, especializadas em tarefas auxiliares como monitoramento epidemiológico,
captura de dados meteorológicos para o desdobramento de agentes em condições ótimas e desenvolvimento de envases resistentes para vetores infecciosos. A eleição da Manchúria não foi casual. Além de seu isolamento geográfico e seu controle absoluto por parte do exército de Kwantung, a região oferecia uma densa rede ferroviária, clima extremo para provas de resistência e, sobretudo, um acesso irrestrito a populações que podiam ser exploradas sem interferências. Esta desconexão do controle civil japonês também permitiu à unidade operar com um grau de autonomia inusual, inclusive dentro do rígido aparato militar. Um aspecto pouco discutido da operação da Unidade 731 é seu sistema de financiamento. Embora recebesse fundos estatais, Ishii conseguiu estabelecer um esquema de financiamento cruzado, no qual as patentes derivadas de descobrimentos médicos, vacinas, antissépticos, técnicas cirúrgicas, eram registradas em nome de instituições fachada que depois vendiam os produtos a hospitais militares. Deste modo, o programa se autoalimentava e gerava um fluxo de ingressos paralelo. Alguns destes desenvolvimentos inclusive chegaram a ser utilizados em conflitos posteriores por outros exércitos, embora sem acreditação alguma. Quanto à cadeia de comando, o esquema organizacional da Unidade 731 era tão compartimentalizado como sofisticado. Ishii mantinha um escritório em um edifício independente, separado dos laboratórios operativos. Cada divisão, epidemiologia, entomologia, climatologia, reportava por separado, o que dificultava que os investigadores entendessem a amplitude do programa. Este sistema também servia como mecanismo de controle de danos. Em caso de fuga de informação, nenhum indivíduo tinha uma visão completa do alcance total. Outro detalhe frequentemente ignorado é o nível de documentação gerado. Além dos informes médicos, a unidade produzia filmes científicos, fotografias de laboratório, planos de desenho de armas biológicas e manuais operativos ilustrados. Muitos destes materiais foram transportados ao Japão nos últimos meses da guerra e mais tarde classificados como secretos pelas autoridades de ocupação americanas. Dentro do próprio Japão, alguns setores do mundo acadêmico começaram a suspeitar das atividades da unidade. Houve informes discretos por parte de médicos e químicos que se negaram a colaborar, embora em sua maioria foram silenciados por pressões políticas ou cooptados com bolsas e cargos. A cumplicidade institucional foi essencial para a manutenção do silêncio. A influência da Unidade 731 também se deixou sentir no âmbito da estratégia militar japonesa. A partir de 1942, oficiais do Estado-Maior começaram a estudar a viabilidade de incluir armas biológicas nos planos de defesa nacional. Se chegou inclusive a redigir documentos teóricos sobre o uso controlado de epidemias como ferramenta de dissuasão frente a uma possível invasão do arquipélago japonês. Estes planos não chegaram a executar-se, mas sua só existência reflete o nível de aceitação institucional que o projeto havia alcançado. O que resulta ainda mais revelador é a maneira em que Ishii promovia internamente o conceito de contenção ofensiva, uma doutrina segundo a qual as enfermidades podiam utilizar-se para criar cordões sanitários artificiais, impedindo o avanço inimigo sem desdobrar tropas. Esta ideia, defendida em simpósios militares secretos, inspirou propostas para criar zonas contaminadas deliberadamente em regiões fronteiriças com a URSS. A rede logística da Unidade 731 também incluía trens-hospital disfarçados que transportavam suprimentos e pessoal entre Harbin, Port Arthur e Mukden. Estes trens, operando sob identidades falsas, permitiam a rotação rápida de técnicos e o traslado de material experimental a outras instalações. A infraestrutura era tão eficiente que alguns segmentos operavam com horários militares separados da rede civil. Durante os últimos anos de guerra, Ishii tentou expandir o alcance político da unidade. Propunha uma colaboração formal entre a 731 e a Marinha Imperial para coordenar possíveis ataques bacteriológicos no Pacífico Sul. Embora esta cooperação nunca se consolidou do todo, houve intercâmbios técnicos e sessões conjuntas entre especialistas do Exército e da Armada. Outro aspecto menos conhecido foi o uso da produção científica como ferramenta diplomática.
Através de canais acadêmicos e revistas técnicas, alguns achados sanitizados foram compartilhados com colegas de países aliados como Alemanha e Itália. Embora não se mencionassem os métodos, sim se divulgavam resultados agregados sobre resistência bacteriana ou desenvolvimento de soros. Esta colaboração foi possível graças a agregados militares científicos que atuavam como mediadores. Alguns investigadores dentro da unidade também trabalhavam no que chamavam bioengenharia defensiva, que incluía a criação de ambientes fechados e esterilizados para proteger altos comandos em caso de epidemia generalizada. Estas instalações estavam pensadas como bunkeres médicos e foram ensaiadas em protótipos subterrâneos nos arredores de Changchun. Ao final da guerra, os arquivos mais importantes não foram destruídos, mas foram cuidadosamente selecionados e extraídos. Alguns se entregaram diretamente a oficiais de inteligência americanos em Tóquio. Outros foram enviados através de canais diplomáticos clandestinos à Coreia, Taiwan e inclusive Brasil, onde viviam ex-colaboradores que poderiam reiniciar projetos similares no futuro se a situação internacional o permitisse. A integração de ex-membros da Unidade 731 no sistema de saúde japonês de pós-guerra é outro aspecto crítico. Muitos dos médicos que trabalharam em Pingfan passaram a ocupar cargos em universidades nacionais, hospitais regionais e até no Ministério da Saúde. Alguns, inclusive, publicaram artigos em revistas científicas internacionais, omitindo convenientemente a origem de seus dados experimentais. Nas décadas posteriores, o tema foi sistematicamente ignorado nos currículos médicos e os textos de história contemporânea. Um fenômeno posterior particularmente inquietante foi o interesse que despertou o modelo da Unidade 731 entre alguns grupos de inteligência durante a Guerra Fria. Informes desclassificados revelam que agências tanto americanas como soviéticas analisaram os métodos logísticos e de organização da unidade para estabelecer seus próprios programas de defesa biológica, o que sugere que o legado de Pingfan transcendeu sua destruição física. Em 1982, um investigador japonês descobriu restos de equipamentos médicos enterrados perto do antigo emplazamento. Isto desatou uma onda de interesse acadêmico e investigativo que finalmente conduziu à criação do Museu da Unidade 731 em Harbin. No entanto, a narrativa oficial ainda evita reconhecer plenamente o papel do governo japonês na criação, proteção e encobrimento da unidade, limitando a discussão a erros do passado cometidos por elementos desviados. Em suma, a Unidade 731 não foi simplesmente um laboratório do horror, mas um sistema institucionalizado de produção de conhecimento científico aplicado à guerra sem restrições éticas. Seu legado, embora envolvido em segredo e negação, continua gerando interrogantes não só sobre o passado, mas também sobre os limites da ciência quando se põe ao serviço do poder sem prestação de contas. Retirada japonesa, o colapso que arrasou com tudo. O ano 1944 marcou o começo do fim para o Império Japonês na China continental. 8 anos de ocupação brutal haviam esgotado os recursos humanos e materiais disponíveis para manter o controle sobre um território que se estendia desde as estepes da Manchúria até as selvas do sul da China. A entrada dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico havia transformado fundamentalmente o equilíbrio estratégico, forçando o Japão a lutar simultaneamente em múltiplos frontes, com suprimentos cada vez mais escassos e sem capacidade logística para sustentar seu vasto império. A Operação Ichigo, lançada em abril de 1944, foi o último grande esforço ofensivo do exército imperial no continente asiático. A campanha, a maior jamais empreendida pelo Japão na China, mobilizou mais de 500 mil soldados, dezenas de milhares de cavalos, milhares de veículos blindados e uma rede de linhas ferroviárias estrategicamente reativadas para apoiar o avanço. O objetivo declarado era destruir as bases aéreas americanas no sul da China, de onde decolavam os bombardeiros B-29, mas o verdadeiro propósito era consolidar um eixo terrestre que conectasse o Japão com suas colônias na Indochina, Birmânia e Malásia, contornando os bloqueios navais aliados. O sucesso inicial em cidades-chave como Changsha, Hengyang e Guilin mostrou que o exército japonês ainda conservava capacidade operativa.
No entanto, cada vitória veio acompanhada de um custo irrecuperável. O terreno ganho era vasto, mas insustentável. Mantê-lo requeria estabelecer guarnições em cidades em ruínas, alimentar tropas em regiões em ruínas desabastecidas e enfrentar uma população civil hostil que via os ocupantes como inimigos irreconciliáveis. Ichigo foi uma vitória tática, mas uma derrota estratégica. A sobreextensão se converteu em uma sentença de morte para o esforço imperial. Enquanto isso, a resistência chinesa havia evoluído. As tropas comunistas, espertas em guerra de guerrilhas, operavam desde redes subterrâneas de túneis e aldeias camufladas. O Exército Nacional Revolucionário de Chiang Kai-shek, reforçado com suprimentos e assessores americanos, retomou o controle de regiões antes perdidas. Embora ideologicamente enfrentadas, ambas as facções compartilhavam um objetivo imediato: expulsar o invasor japonês. Pela primeira vez, a Frente Unida atuou com certa sincronia, asfixiando as forças nipônicas com ataques desde múltiplos flancos e obrigando-as a dividir sua já diminuída capacidade militar. Os bombardeios americanos, desde bases em Chengdu, Kharagpur e Saipan, intensificaram o colapso japonês. Os B-29 atacaram linhas ferroviárias, fábricas, portos e depósitos de munições. As rotas de suprimentos foram interrompidas e o exército imperial começou a mostrar sinais de desintegração. A moral caiu a níveis críticos, agravada por enfermidades, fome e a impossibilidade de rodar tropas. A noção de retirada, impensável no código militar japonês, começou a aceitar-se como uma necessidade tática. Inicialmente, a retirada foi apresentada como uma retificação de linhas, um eufemismo militar que encobria o repliegue massivo de tropas. Mas muito cedo se tornou evidente que se tratava de uma evacuação generalizada. A ordem não era só abandonar posições, mas também destruir tudo o que pudesse ser útil para o inimigo. Se ativou um protocolo de terra arrasada levado a uma escala industrial nunca antes vista na Guerra do Pacífico. As cidades evacuadas foram sistematicamente desmontadas. Os hospitais foram objetivos prioritários, os quirófanos foram inutilizados, os arquivos médicos queimados, os instrumentos cirúrgicos contaminados com ácido ou retirados por completo. Inclusive, o pessoal médico foi objeto de represálias. Muitos doutores, enfermeiras e técnicos foram assassinados sob suspeita de colaboração futura com o inimigo chinês. A destruição de registros administrativos foi igualmente meticulosa. Arquivos de propriedade, nascimentos, óbitos, censos e mapas catastrais foram queimados. A intenção não era só obstaculizar a reconstrução pós-guerra, mas também apagar a memória institucional das regiões ocupadas, deixando os novos administradores chineses enfrentando um vazio administrativo absoluto. Os prisioneiros políticos, muitos deles líderes comunitários, estudantes ou funcionários locais, foram executados sumariamente. As prisões foram esvaziadas por completo e as fossas comuns proliferaram nos arredores das cidades. Estas execuções não só respondiam a uma lógica de represália, mas também a uma necessidade logística. Não havia recursos para trasladá-los, e libertá-los era visto como uma ameaça potencial. As fábricas, fundições e oficinas foram sabotadas com uma precisão que denota planejamento prévio. A maquinaria foi desmontada, suas peças-chave fundidas ou enterradas, e as estruturas principais foram explodidas com explosivos ou incendiadas com acelerantes químicos. As plantas químicas foram contaminadas deliberadamente para criar zonas inutilizáveis, e os sistemas elétricos destruídos com cargas dirigidas a transformadores e subestações. Os centros de investigação militar, incluídos os laboratórios associados a programas de guerra biológica, como os satélites da Unidade 731, foram objeto de operações encobertas. O pessoal científico foi evacuado sob estrita custódia e a documentação crítica foi classificada e trasladada ao Japão por rotas marítimas protegidas por submarinos. As instalações restantes foram destruídas com fogo intenso e produtos corrosivos, impedindo qualquer inspeção posterior. A rede de telecomunicações foi colapsada intencionalmente. As linhas telefônicas foram cortadas, os equipamentos de transmissão destruídos e as estações de rádio inutilizadas. Em alguns casos, os equipamentos foram enterrados sob concreto ou lançados a rios próximos.
Esta política de isolamento comunicacional tinha como fim criar um silêncio informativo que retardasse a reorganização da resistência ou o estabelecimento de um governo pós-ocupação. A medicina armazenada foi envenenada ou destruída com compostos que a faziam perigosa para o uso humano. Se destruíram lotes inteiros de morfina, penicilina, soros e vacinas. Nos hospitais abandonados, se encontraram frascos com etiquetas trocadas intencionalmente, no que parece ter sido uma estratégia deliberada para sabotar qualquer tentativa de reconstrução sanitária. Os campos de trabalho forçado, onde se havia concentrado milhares de civis chineses, coreanos e outros grupos étnicos, foram o cenário de uma liquidação massiva. Em lugar de liberar os prisioneiros, se organizaram execuções em massa e fossas comuns. Em alguns casos, os trabalhadores foram utilizados como cobertura humana durante as evacuações, forçados a marchar diante dos comboios para dissuadir ataques guerrilheiros. O Japão também impôs uma política de recrutamento forçoso final, na qual todo varão entre 14 e 40 anos nas zonas ainda sob controle japonês foi obrigado a alistar-se sob ameaça de morte. Muitos foram enviados a defender posições costeiras sabendo que não sobreviveriam. Enquanto isso, os soldados experientes eram evacuados ao Japão para preparar a defesa do arquipélago ante uma eventual invasão aliada. À medida que as tropas se retiravam, muitas cidades foram completamente incendiadas. A ordem era clara: se não podemos governá-las, ninguém o fará. Os incêndios se iniciavam com lança-chamas e combustível armazenado previamente em depósitos ocultos. A destruição incluiu templos, bibliotecas, arquivos históricos, museus e escolas. Esta política de anulação cultural buscava eliminar qualquer símbolo de identidade que pudesse converter-se em foco de resistência. Os últimos meses de presença japonesa na China também estiveram marcados pelo uso de armas biológicas em retirada. Em regiões selecionadas, as tropas japonesas liberaram ratos infectados com peste bubônica em fontes de água, o que provocou surtos que se estenderam inclusive depois da retirada militar. Esta prática, conectada com os experimentos da Unidade 731, revelou até que ponto o exército imperial estava disposto a empregar todos os meios possíveis em sua saída. A retirada final foi executada com surpreendente disciplina. As tropas restantes se organizaram em colunas protegidas, embarcando em portos fluviais e marítimos sob estrita supervisão naval. Só pessoal considerado estratégico foi priorizado para a evacuação, enquanto o resto era abandonado ou enviado a morrer em posições defensivas sem futuro. O material documental mais valioso foi armazenado em contêineres impermeáveis e enviado em comboios escoltados para as ilhas principais. O colapso do Império Japonês na China não só marcou o fim de uma ocupação, mas o começo de uma nova fase na história do país. O vazio de poder deixado pela retirada imperial seria preenchido pela reanudação imediata da guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Paradoxalmente, os horrores da ocupação japonesa fortaleceram a identidade nacional chinesa, unificaram regiões antes fragmentadas e criaram heróis, mártires e símbolos de resistência que serviriam como base do relato pós-bélico em ambos os lados do conflito político. A China que emergiu em 1945 era irreconhecível em comparação com a nação de 1937. Mais de 20 milhões de civis haviam morrido, milhões mais estavam deslocados e as cidades-chave do país estavam em ruínas. Mas sob essa devastação física se gestava uma transformação política irreversível. A brutalidade japonesa, longe de dobrar a China, havia alimentado o fogo de seu renascimento.